Só para começar, na verdade, eu vou tentar aqui rapidinho falar o que é esse campo da física que é chamado ótica, né? Então, na verdade, envolve tanto o entendimento dos princípios de funcionamento, como é uma área da ótica aplicada também, mas que se a gente pegar um espectro eletromagnético, que é onde está incluído uma série aí de radiações, né, desde radiação gama, raio-x, que eu acho que vocês já ouviram falar que é utilizado muito para tratamento de câncer ou para a obtenção de imagens, né, radiológicas. A gente tem, na verdade, o campo da ótica é uma pequena porção desse espectro aqui tão grande, então que vai desde radiação ionizante até as nossas ondas de rádio, AM, FM, ondas de TV, assim por diante. A ótica vai estar só aqui nesse pequeno intervalo que é entre a radiação ultravioleta, que o nosso olho não enxerga, que na radiação solar a gente tem muita radiação ultravioleta, né, que também tem uma grande associação até com a indução de câncer de pele, né, então por isso que hoje, esse entendimento, a gente sabe que tem que usar proteção, né, solar, filtro solar, proteção técnica em relação ao boné, roupas assim por diante, tá? E uma radiação, e entra a radiação infravermelha, que também é uma região que a gente não enxerga, né? O olho humano não enxerga. A ótica, então, é todas as cores de luz que o nosso olho humano enxerga. E é aqui, nesse intervalo aqui, que na verdade eu trabalho com essas interações da luz do sistema biológico para os efeitos que eu vou querer ou observar no tecido ou induzir para um determinado tratamento. Tá? E se a gente pensar esse grande espectro eletromagnético, a gente tem um comportamento aqui nessa região que a luz nada mais é do que uma energia, tá? E a gente chama de fótons, os pacotes de energia que formam essa radiação. Só que a gente tem cores diferentes, né? A gente tem desde o violeta, passando pelo azul, verde, vermelho, né? Até a região aqui de infravermelho, né? Que não enxerga. Mas o que difere, então, esses fótons que compõem essa luz? Difere com relação à energia, tá? Então, se eu pegar um fóton aqui da radiação na região do violeta, ele é um fóton que tem uma maior energia se eu comparar na região do verde, se eu comparar na região do amarelo e do vermelho. Então, eu estou aqui e a gente caracteriza e define essa região aí como comprimento de onda, né, que caracteriza esses fótons. Se eu partir aqui de 400, que é violeta, tem uma energia bem maior, e aqui eu vou diminuindo em relação às outras cores. Tá? Ah, mas será que faz diferença, né, o fóton ser de uma cor ou de outra, ter uma energia ou outra? Faz diferença, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje, com relação a como ele vai interagir com o sistema biológico, como que ele vai interagir com as moléculas biológicas que estão compondo aquele tecido. É só para mostrar, então, que na verdade é um pequeno campo ali da física, só essa luz na região que a gente enxerga, e a gente vai utilizar essa luz que vai ter características diferentes em função dessas energias para produzir efeitos diferentes no meu tecido biológico. Tá? E se eu quero trabalhar com uma aplicação da ótica na área da saúde, a gente precisa também entender e verificar quais que são os desafios da saúde que a gente tem atualmente, e principalmente no Brasil. Né? Mas até se a gente pegar dados da Organização Mundial de Saúde, que é o principal órgão que vai estudar, né, esses principais desafios da saúde, a gente verifica que, em termos mundiais, o câncer é a doença que mais mata as populações. E aqui nesse quadro, essa linha aqui azul, que se a gente pegar, tá pequenininho, né, mas a partir de 2000, 2005 até aqui 2030, na verdade vai 2040, na verdade vai até aumentando essa porcentagem então de câncer ser a fração que vai mais matar as pessoas no mundo. Então é claro que isso se torna um grande desafio para o quê? A gente tem cada vez mais que ter diagnóstico mais precoce,
posse dessa doença e ter metodologias de tratamento que sejam mais eficazes, né? Aqui, na verdade, também a gente vai ter, em quarto lugar, doenças que acometem infecções, que causam infecções pulmonares, tá? Porque aqui ainda tem as doenças cardiovasculares, né? Tem outras afecções, mas a gente também tem buscado, então, trazer metodologias com relação ao diagnóstico e tratamento do câncer, e a segunda grande área que a gente tem trabalhado é realmente nas infecções, tá? E aqui, principalmente, quando a gente pega que cada vez mais, também acho que a gente mexe, escuta na mídia, aparece umas espécies de bactérias, linhagens de bactérias que são resistentes aos antibióticos, que são a principal forma de tratamento que a gente tem atual dessas doenças infecciosas, que são causadas por micro-organismos, principalmente bactérias, né? E aí, se essas bactérias, né, a gente está selecionando, né, com os antibióticos, ou seja, a gente não consegue matar todas aquelas bactérias, mas não ficando aquelas que se tornam resistentes, vai chegar uma hora que vai ser difícil o tratamento. Então, é necessário a gente ter desenvolvimento de metodologias que sejam via de morte dessas células bacterianas, que não ao de uso dos antibióticos, né? E também aqui, especificamente no Brasil, a gente tem as chamadas doenças negligenciadas, que são doenças que usualmente acometem populações pobres, carentes, né? Que as grandes indústrias farmacêuticas não têm interesse em investimento de pesquisa, investimento de desenvolvimento, para produzir, por exemplo, um fármaco que ele não vai poder cobrar muito caro por aquele fármaco, porque essa doença acomete populações pobres, né? Então, quando a gente pensa em Brasil, a gente tem uma série de doenças chamadas tropicais, né, que a grande incidência é na região dos trópicos, que são negligenciados, ou seja, não tem investimento nessas em formas de tratamento dessas doenças. Então aí a gente tem, em termos de dengue, malária, né, outras doenças que todos têm em termos de vetor que transmite essa doença, que a gente realmente não tem formas de tratamento bem estabelecidas e eficazes, tá? Então, também se torna algo que seja interessante, que seja desafio da saúde atualmente, né? E com relação à terceira idade, na verdade, não é que a gente só pensa em termos de tratamento que acometem daí as pessoas mais idosas, mas não, a gente pensa no sentido do que nossas populações estão cada vez aumentando a expectativa de vida, que é muito bom, que isso tudo só veio realmente porque a gente teve melhoria nas formas de tratamento, melhoria na forma de diagnóstico. Aqui no Brasil, principalmente, aumentou o poder aquisitivo, né, das pessoas, então elas estão se alimentando melhor, né? Às vezes nem tanto, né? Porque também o outro lado da obesidade também aumentou. Mas a gente também quer buscar o quê? Formas de que a gente chegue na terceira idade de maneira mais saudável, de maneira que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, se a gente pegar, acho que esses são 4 grandes desafios na área da saúde, né? E o que eu vou, na verdade, comentar mais com vocês é com relação a câncer e doenças infecciosas, mas a gente também vem trabalhando no grupo com as doenças negligenciadas, principalmente para dengue, né? E terceira idade, com métodos que se melhore a qualidade de vida, que se tenha realmente algo nesse sentido. E na área de esportes também, em termos de aumentar a performance de atletas, tudo isso utilizando alguma técnica de luz que melhore todo esse conjunto em termos do paciente como um todo. Tá? E aqui a gente tem as grandes áreas no nosso laboratório de biofotônica que a gente vem trabalhando atualmente. Tá? Então nós vamos falar mais especificamente em técnicas de diagnóstico óptico, ou seja, eu vou usar a luz e vou coletar uma informação através dessa interação da luz com o tecido, que me forneça de uma maneira não invasiva a informação de o que compõe aquele tecido, qual que é mais ou menos
estado metabólico daquele tecido, isso de uma maneira que a gente fala não invasiva, né? Que é um exemplo aqui que a gente tem nessa foto, a gente consegue só apagar essa luz para frente, né? A gente começa a olhar e iluminar o tecido de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver com a luz branca, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E a outra técnica que a gente também vai falar em maior detalhe é uma técnica chamada terapia fotodinâmica, que eu vou mostrar para vocês. A gente tem tanto aplicações na área do tratamento do câncer como na área do tratamento de infecções. No caso de melhoria de performance de atletas e melhoria no caso de terceira idade, a gente trabalha mais com técnicas que são chamadas de terapia de baixa intensidade, né, que a gente tem obtido uma melhora com relação a por exemplo, mulheres na menopausa. A gente tem um grande problema em termos de perda de cálcio, né, nos tecidos ósseos, né, causando a osteoporose. E a gente verifica que quando a gente faz uma associação com o exercício físico e mais a eliminação, a gente tem uma melhora desses quadros, em termos do que? Se evitar, né, o desenvolvimento dessa osteoporose. Mas hoje não vai dar tempo para a gente estar discutindo tudo isso. Mas, de qualquer forma, para qualquer técnica dessa aqui, se a gente pensar, tudo isso eu vou ter que depender de algum tipo de interação da luz com aquele tecido. Tá? Se eu estou falando para vocês que a gente trabalha naquele campo da ótica, que eu uso luz, seja para diagnóstico, seja para tratamento, eu vou precisar que aqueles fótons, um pacotinho de energia, vá interagir com aquele tecido biológico que eu quero tratar ou que eu quero fazer o diagnóstico. Tá? E esse quadro desse slide, na verdade, é o grande princípio físico de tudo isso que eu estou falando para vocês e de tudo que a gente vai estar vendo nos próximos slides. Tá? Então, aqui no meu grande desenho, esse meu quadradão ali, esse meu retângulo, é o tecido biológico, vamos imaginar assim. Tá? E aí o que acontece? Toda vez que a gente incide luz pela superfície de um tecido biológico, todas essas interações aqui que a gente está mostrando nesse slide vão ocorrer e vão ocorrer ao mesmo tempo. Tá? Uma parte dessa luz, na verdade, nem entra pelo tecido, ela vai ser só refletida aqui na sua superfície. Uma parte dessa luz vai entrar nesse tecido e o grande efeito que a gente vê naquela região então, da luz visível, da ótica, é que essa luz sofre múltiplos espalhamentos. O que seria isso? Então a gente imagina os fótons entrando nesse tecido biológico, ele vai encontrar no caminho óptico, dentro desse tecido, estruturas de diferentes características. Tá? Então o que acontece? As camadas mais superficiais do tecido, se eu pegar, por exemplo, a minha pele, né? A gente tem a primeira parte chamada epiderme. O fóton está entrando ali, está percorrendo a epiderme. Aí chega na parte mais abaixo da epiderme, que é chamada derme. Ela já é constituída por moléculas diferentes, ela tem uma característica que é um pouco diferente. O que acontece? O fóton encontrou esse tecido que é diferente, ela tem uma propriedade que é chamada índice de refração diferente, ele muda de direção. Ou seja, ele estava indo no caminho reto, encontrou um tecido diferente, causa uma curva ali naquele caminho dele, ele muda de direção. Encontra um outro tecido abaixo, né? Um tecido que tem bastante colágeno, tem outro índice de refração, muda de direção novamente, e assim por diante. Vai encontrar o músculo, vai encontrar o osso. Tá? Então o que acontece? Uma laser pointer, o diâmetro do feixe laser, e o laser está dentro desse luz visível, vermelha, está dentro da óptica. Se eu acionar aqui a laser pointer, eu vou acionar por favor. O feixe que está saindo logo aqui na emissão até lá a parede é mais ou menos o mesmo diâmetro. Ou seja, os fótons estão caminhando aqui dessa fonte de emissão até lá a parede, sem quase nenhuma interferência desses índices de refrações que eu estava falando. Ele está sofrendo pouco espalhamento. Por quê? Aqui no nosso ar da sala, né, não tem muita partícula
sólida aqui no ar que faria ele mudar de direção. Se a gente pegasse um punhadinho de areia bem fininha, jogasse aqui na frente do feixe laser, ele até não chegaria até a outra parede, porque ia espalhar tanto os fótons que eles não conseguiriam caminhar até o fundo da sala. Tá? O que acontece? Se eu ligar, ao invés de direcionar lá na parede, mas eu ligar o feixe laser aqui na ponta do meu dedo, né, e a ligação tá um pouquinho, claro, mas o que acontece? Parece que meu dedo acendeu uma luz vermelha lá dentro. Parece uma lâmpada. E isso que vocês estão vendo, na verdade, são os múltiplos espalhamentos que esses fótons percorreram nesse caminho entre essa face do meu dedo até chegar no meu outro lado, que sofreu múltiplos espalhamentos, e até se a gente comparar o diâmetro aqui de entrada desse feixe, vocês veem aqui iluminado, é maior. Tá? Então isso que vocês estão vendo são esses múltiplos espalhamentos. E o outro fenômeno que vocês estão vendo que está escrito aqui é essa transmissão, ou seja, um tanto dos fótons conseguiram percorrer toda aquela espessura de tecido até sair do outro lado do meu dedo. Então foram transmitidos. Tá? E também, se eu pegar e comparar, qual que é a intensidade que eu tenho de luz, ou seja, quantos fótons chegaram nessa face do meu tecido, e quantos fótons estão saindo, ou seja, eu estou enxergando que eles estão saindo pela outra face do meu tecido, será que essa quantidade é a mesma? Se a gente conseguisse quantificar mesmo. O que vocês acham? Acho que não, mas será que é a mesma? Isso aqui, eu vou afastar um pouquinho só para vocês verem. A intensidade que eu vejo aqui e aqui é a mesma? Bruno, você está pertinho, parece que você vai me responder. Não. Onde está mais intenso? Próximo. Isso. Ou seja, está sumindo luz? Está sumindo os fótons, né? Está menos intenso aqui. O que será que está acontecendo? Está acontecendo um outro fenômeno que é chamado absorção. Lembra? Luz é energia. Então, o que está acontecendo? Nesse caminho óptico todo, tem algumas moléculas que compõem o meu dedo que absorveram a energia desses fótons vermelhos. Então, sumiu um pouco daquela luz, sumiu. Então, por isso, quando a gente quantifica a intensidade após todos esses fenômenos de espalhamento, né, acaba, quanto que consegue ser transmitido vai ser menor, porque também um tanto foi absorvido nesse caminho todo. Tá? Então, aí, se eu escolher cores diferentes, fótons de energias diferentes, eu posso privilegiar ou espalhamento, ou absorção, né, ou outro fenômeno que nós vamos estar vendo depois, que é a fluorescência. Né? Tudo isso vai estar ocorrendo naquele tecido, mas se eu pegasse uma outra luz que não vermelha, fosse uma luz azul, e fizesse essa mesma demonstração aqui, na verdade vocês nem iriam ver luz transmitida pelo meu dedo. Por quê? É uma cor, é uma energia que as moléculas biológicas gostam muito de absorver. Então, basicamente, vocês não viriam nem espalhamento, né, e nem essa transmissão. Tá? Então, a dependência de como essas interações ocorrem no tecido biológico vai depender de qual energia eu estou eliminando esse tecido. Então, eu posso até manipular um pouco que tipo de interação eu quero privilegiar que esteja ocorrendo. No caso do diagnóstico, a gente acaba utilizando, né, no grupo, muito essa interação que é chamada de fluorescência, tá? Mas na verdade é uma interação que só ocorre após a absorção, né? Então eu preciso escolher uma cor, uma energia que seja altamente absorvida pelos componentes aqui desse tecido biológico para eu poder induzir essa fluorescência. A gente vai discutir um pouquinho mais detalhadamente posteriormente. Mas se eu quero fazer algum tratamento, eu vou, na verdade, escolher mais uma energia que seja altamente absorvida. Seja para, por exemplo, os lasers que fazem cirurgia, o que acontece? Eu jogo muita energia de uma
de um foco que, por exemplo, seja altamente absorvido pela hemoglobina. Então, daí eu consigo cortar a mucosa dentro da boca, esse tecido mole dentro da boca. Por que não tem um grande sangramento? Porque a hemoglobina que está presente ali no sangue absorve tanto, e aí o aumento da temperatura naqueles pontos é tão alto que coagula, né? Eu consigo até cauterizar tecidos, dependendo dessas interações. Então, aqui, nesse pequeno slide, a gente tem um resumo de tudo que, na verdade, está de princípio físico que a gente usa nas técnicas óticas aplicadas à saúde. Tá? E aí, como que será que a gente planeja, né, um projeto de pesquisa para levar uma técnica que a gente testa no laboratório, que a gente imagina, que a gente quantifica aquelas interações, para até chegar num resultado final que seria um estudo clínico e depois, posteriormente, uma aplicação que seja generalizada para todas as populações. Então, a gente sempre tem que seguir uma sequência de raciocínio científico e ir cumprindo etapas. Né? Não adianta eu só ter uma ideia lá no laboratório e aí no dia seguinte eu querer chamar um paciente, senta aqui na cadeira, vamos testar. Não é assim, né? Ninguém vai aceitar, ninguém é maluco, é suficiente para querer ser cobaia, né, de alguma técnica que o pesquisador lá, o cientista, imaginou e quer testar direto naquele paciente. Né? Alguém aqui seria voluntário? Não, né? Eu também não. Então, a gente tem que seguir uma sequência nesse desenvolvimento da pesquisa. Então, normalmente, o que a gente vai ter? Uma hipótese, a tal da ideia. Eu preciso validar aquela hipótese, verificar se ela realmente está correta e se o resultado é aquilo que eu estava esperando. E aí, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente faz uns experimentos que são chamados in vitro, isso é feito dentro do laboratório, e normalmente nessa área biomédica, o que vai ser? Eu vou testar ou o efeito numa cultura de células, que é o que? A gente pega células que compõem tecidos, né, de pessoas, né, tecidos humanos, a gente consegue crescer essas células no laboratório, e aí a gente testa os efeitos a nível celular. E aí, resposta legal, ótimo. Posso partir direto para atender o paciente e usar aquela técnica? Ainda não. O que a gente precisa no segundo passo? Testar essa técnica num tecido. E, se possível, no modelo animal. Tá? Então, o que a gente consegue? No modelo animal, eu posso, que daí vocês vão falar, ai, como Cristina é má. Ela induz o câncer no animal. Porque como que eu vou validar uma técnica que eu quero, seja no diagnóstico, seja no tratamento do câncer, se eu só testei nas células in vitro, ou seja, elas estão só lá na plaquinha do laboratório, mas toda a organização tecidual não existe, não tem uma arquitetura tridimensional, e a resposta vai ser muito diferente. Então, realmente, a gente tem, né, que acabar fazendo esses modelos animais para que essas técnicas possam ser testadas. Pode ser testada também o que é a segurança daquele tipo de tratamento que você está propondo, para aí sim, os resultados sendo favoráveis no estudo em animal, que a gente chama aqui de experimentos em vivo, ou seja, já é testado no organismo, né, a gente sim consiga fazer o estudo clínico, que ainda é teste, ainda é teste. Ah, então aí sim a gente também precisa o quê? Voluntários tem uma doença e que se propõe a ser participante de uma pesquisa clínica para só depois de tudo isso aqui a gente conseguir ter uma aprovação da técnica e ter realmente a metodologia sendo utilizada como forma de tratamento. Tá? Então isso aqui é algo que demora, né? São anos e anos para ter todo esse conhecimento e estabelecimento. E às vezes o que acontece? Alguma coisa dá errado aqui, eu preciso voltar e mudar a metodologia, testar aqui de novo. Ou se aqui também alguma coisa que ainda não tem uma resposta muito eficiente, eu preciso voltar às vezes até aqui para trás, ter uma outra. Então a pesquisa nessa área, ela está sempre nesse ciclo
desse desenvolvimento. A gente nunca para de ter esses experimentos in vitro, em vivo, os ensaios clínicos, e a gente sempre busca que novas hipóteses a serem testadas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nem é na área, por exemplo, minha, mas desenvolvimento de novos fármacos, ou seja, cada novo remedinho que é aprovado e a gente acaba utilizando, no mínimo 10 anos de pesquisa ocorreu até ele realmente estar no mercado para fazer o uso. E nisso, né, tem todo o investimento que deve ser feito para essas. Então, por isso que eu falei com vocês, não é uma ideia que no dia seguinte a gente está utilizando. Então, todas as metodologias que a gente tem hoje na área de saúde dependeram aí de vários anos de pesquisa, né, e de muito conhecimento sendo gerado. E no caso específico que a gente trabalha com sistemas com iluminação, a gente precisa dessa terceira aqui, né, além da pesquisa básica, que é a instrumentação, que é o que a gente fala que eu preciso planejar o equipamento que a gente vai estar utilizando, como vai ser o dispositivo de iluminação, como que eu vou fazer a iluminação desse tecido e para poder transferir essa metodologia que a gente chama da bancada, ou seja, de dentro do laboratório para a clínica, quando a gente realmente vai poder estar trabalhando e atendendo os pacientes. E é claro que se eu imaginar um sistema como esse, que é para iluminação aí da coxa de um atleta, não vai ser o mesmo sistema que eu vou poder utilizar para tratar, por exemplo, o câncer de boca, né? É um equipamento que tem que ter uma adequação dependendo do que você quer. E lembrando novamente das nossas interações, dependendo do que tipo de interação você quer no seu tecido biológico alvo. Tá? Então nós vamos entrar agora um pouquinho na área de diagnóstico óptico, né? Essas são as técnicas que a gente vem trabalhando no laboratório. Eu vou acabar falando mais especificamente dessas duas aqui principais. Mas a gente sempre está buscando utilizar um fenômeno que é chamado então de fluorescência, né? Então o que é a fluorescência? Antes disso, por que será que eu quero, ou em que fase do diagnóstico eu quero melhorar? Aqui é no sentido do que a gente sempre quer, principalmente na área de câncer, diagnosticar o mais precocemente possível aquela lesão. Porque daí a gente sabe que a resposta do tratamento ela é mais efetiva, assim como os efeitos colaterais dado do tratamento nesse paciente oncológico, eles são minimizados. Tá? Então, será que a gente não pode ajudar o dentista ou ajudar o médico num procedimento convencional de diagnóstico a melhorar essa detecção? Tá? Então, aqui a gente tem as fases de um diagnóstico, por exemplo, de um câncer de boca, ou um diagnóstico de câncer de qualquer região. Né? Primeiro, o médico faz uma série de perguntas lá, que é a tal de anamnese, que vai perguntar qual que é o histórico, né? Tem parentes com esse mesmo tipo de câncer, né? Quanto tempo evoluiu aquela visão, como que você sente, né? Depois ele parte para o exame clínico, que atualmente o que é? Basicamente a visualização sob iluminação branca, e o médico vai lá e palpa para ver se é uma lesão que é endurecida, se ela é fixa, né? E quando ele desconfia que aquilo pode ser um câncer, o que acontece? Por exemplo, aqui nessa língua, ele vai ter que tirar uma amostra desse tecido, normalmente um pedacinho aí de mais ou menos 2, 3 milímetros de diâmetro, e manda esse pedaço do tecido para um laboratório que vai fazer a avaliação histopatológica que a gente fala. Então ali, aquele material vai ser processado e um patologista vai olhar no microscópio, ver o tipo celular que é formado aquele tecido e fechar o diagnóstico. Então isso é o que a gente chama de padrão ouro de diagnóstico. Então o câncer só é diagnosticado a hora que vem o laudo do patologista. O que acontece então nesse período aqui? Imagina essa lesão aqui grandona. Se eu pegar, ela é mais ou menos esse maior, né, comprimento aqui dessa lesão, ela vai ter mais ou menos 6 centímetros. 2, 3 milímetros nessa área toda é uma amostra muito pequenininha. Imagina se o médico ou dentista escolher uma área
que não é o que a gente chama representativa daquela lesão. Porque essa lesão, né, que toda aquela extensão, ela tem células malignas, tem células do tipo de câncer. Às vezes, tem uma área dessa lesão, por exemplo, essa área mais esganiçada, ela pode ter características normais. Ela só tem uma maior produção de queratina que dá essa cor branca. Então, imagina se o dentista, em vez de escolher essa área que normalmente é a mais maligna, escolher essa área aqui mais esganiçada, volta o resultado da patologia, é apenas uma hiperplasia, uma displasia que não tem problema, isso aqui nem precisa ser, na verdade, cirurgicamente removido. Então, pode-se perder um diagnóstico mais precoce do câncer por essa limitação em termos de onde eu vou escolher, da onde tirar a amostra desse tecido. Então, o que a gente vem trabalhando é, será que se eu iluminar esse tecido, não com a luz branca, iluminar com uma outra cor, né, eu não posso ter uma informação mais específica, principalmente com relação ao quê? Ao diagnóstico de lesões malignas. Então, com isso, na verdade, a gente pode trabalhar com os chamados sistemas aí de detecção não invasiva. Vocês são muito jovenzinhos, mas o pessoal mais da minha geração tem uma, mas se bem que hoje em dia está voltando, né? Uma série que foi muito famosa aí na década de 80, que é o Star Trek, né? Jornada nas Estrelas. E lá na equipe, né, desse pessoal, tinha um médico, o Dr. McCoy, que em alguns desses episódios, quando alguém da tripulação ficava doente, ele ia lá para um sisteminha, passava uma luzinha vermelha, aí na mão ele tinha um dispositivo que saiu uma série de informação, números, gráficos, mas de uma forma ou de outra, ele chegava ao diagnóstico do que tipo de doença estava afligindo aquele paciente dele. Então, vocês estão falando, pô, Cristina, essa ideia então é antiga, né? Caramba! Lá eles, na ficção científica, eles já tinham descrito algo desse tipo. Então, realmente, a gente se pegar, né? Na ficção científica, a gente já tinha muito disso aqui, né? Como obter informações de um determinado organismo com relação às alterações em termos de doença. Então, isso aqui, né? Esse sisteminha era chamado de tricorder, mas a ideia já estava ali. E realmente, na verdade, antes disso, mais na parte de materiais, a fluorescência, que é o tipo de interação que eu vou comentar com vocês, realmente já era utilizada há muito tempo para essa diagnóstico, né, diferencial em termos de moléculas diferentes, compostos diferentes. Né? A ideia toda é trazer toda essa metodologia para tecidos biológicos. E se a gente pensar também, tem um outro sisteminha que já é também muito empregado, eu acho que todo mundo que já foi ao hospital, visitar algum parede, alguma coisa assim, já viu paciente com um sisteminha no dedo, né, fazendo medida, e é um sisteminha que chama oxímetro, ou seja, ele vai medir a oxigenação sanguínea desse paciente. Quem lembra que cor que é? Porque essa é uma luzinha, se vocês repararam bem, sai uma luz desse sistema. Alguém lembra a cor? Lembra? Vermelho. E aí aqui hoje vocês vão sair sabendo por que é uma luz vermelha e como ocorre, como é feita a medição dessa porcentagem de oxigenação do sangue. Esse gráfico aqui, o que a gente tem? Nesse eixo Y a gente tem a absorbância, ou seja, aqui a gente vai saber o quanto de luz, uma quantificação relativa, você tem por determinadas moléculas biológicas para aquela região de comprimento de onda. Lembra? Comprimentos de ondas diferentes, eu tenho cores diferentes, eu tenho energias dos fótons diferentes. Só lembrando, aqui é violeta, vermelho e aqui já é infravermelho. Então, na verdade, a ótica estaria só nessa região e aqui tem todo o restante do espectro ali mais para a região do infravermelho. O que acontece? Vamos pegar a hemoglobina, porque a hemoglobina é a molécula do sangue que carrega o oxigênio, que vai ser importante para levar esse oxigênio, a célula precisa de oxigênio, para diversos tecidos. Né?
Então, o que acontece? Vamos olhar, então, a luz vermelha. Como que a hemoglobina absorve essa luz vermelha? Aqui, mais ou menos, nessa região aqui, tá? 650, que é desse sisteminha. O que a gente tem? Tem dois estados diferentes da hemoglobina. Eu tenho a hemoglobina deóxi, ou seja, ela não está ligada ao oxigênio, que é nessa cor aqui meio rosa, roxa, né? E a hemoglobina, quando está ligada ao oxigênio, é essa curva vermelha. Olha a diferença que eu tenho de absorção, né, quando ela está não ligada ou quando ela está ligada à hemoglobina. E essa grande diferença de absorção ocorre justamente nessa região do vermelho. Então, como que esse sistema faz a leitura? Né? E é uma leitura só através da ótica, não invasiva. De um lado desse sistema tem uma fontezinha LED na luz vermelha, do outro lado do dedo tem um fotodetetor. Então, o sistema que conta quantos fótons estão chegando naquela estrutura. O que ele está vendo aqui? Que tipo de interação? Quem lembra? Absorção. Mas, e aí ele está medindo essa absorção como? Entra a luz de um lado, sai pela superfície do outro lado. Isso. Então ele está vendo a luz transmitida. Entrou aqui numa superfície, o tanto, lembra, dos fótons que conseguiram sair do outro lado, estão sendo detectados, mas indiretamente ele está lendo a absorção justamente nessa região. Essa detecção é em função do gradiente, é, professor? Oi? É em função do gradiente de luz, da emissão e a luz está fixa, aquele LED não fica variando a intensidade. Mas se fez diversos estudos, é lógico, mais ou menos uma atenuação média de um dedo, é lógico que se pegar um dedo bem fininho, um dedo um pouco mais gordinho, vai ter um pouquinho de variação, né? Mas se fez teste com, né, bastante, chegou a uma média que é bastante confiável, e isso é só baseado, então, nessa diferença de absorção, né? E tanto que o oxímetro, ele sai o valor já em termos de taxa. Então, aqui, por exemplo, 98% de a hemoglobina que está naquele sangue daquele paciente está na forma oxidada, ou seja, ela está carregando oxigênio. Tá? Então, isso tudo feito através de uma medida indireta via transmitância da luz, né? Mas que a gente consegue indiretamente ter uma quantificação do quanto dessa hemoglobina está na forma oxidada ou não. Ok? Então, isso a gente já tem também há bastante tempo. Só com uma medida, então, aí, direta de absorção. Então, a gente tem utilizado, não a absorção, mas, na verdade, então, a fluorescência, né? Que a gente usa nos sistemas que, na verdade, então, tem um laser de excitação, e eu vou coletar a luz que está retornando desse tecido e eu vou analisar essa luz. Mas o que é a fluorescência? A fluorescência, como eu falei para vocês também, já é utilizada na área de materiais há muito tempo. Isso aqui é uma foto de 1920, um minerador que utilizava lâmpada ultravioleta para separar inicialmente as rochas que tinham valor comercial das que não tinham. Ou seja, tem minerais que são compostos, né, que vão ter um grande valor comercial e outros não. Mas tudo, macroscopicamente, na luz branca, parece tudo pedra igual. O que acontece quando a gente joga a luz ultravioleta? As moléculas gostam muito de absorver essa energia, é uma energia aqui no nosso espectro bem alta. E lembrando de aulinhas de química, quando a gente tem absorção de energia por moléculas, elas vão para o estado eletrônico estável, né? Aquele estado eletrônico não é estável, então a tendência daquela molécula é perder energia do sistema, seja via calor, vibração, ou pode ocorrer um fenômeno que é por emissão de fótons, que pode ser daí, então, é chamado de luminescência, dependendo do tempo em que esse processo ocorre. Quando é rápido, é chamado de fluorescência. Então, o que acontece? Aqui nessa minha pipeta, eu tenho um composto, que é chamado de porfirina, que gosta de absorver a luz verde. Então, aqui eu tenho uma fibra ótica, estou entregando uma luz verde, que até no
fundo da cubeta vocês veem um grande espalhamento dessa luz verde, mas se olhar na lateral, o que vocês começam a ver aqui? Eu tenho um feixe de luz meio alaranjado. E é justamente essa luz alaranjada está no caminho desse feixe laser que está passando por essa solução que tem a porfirina. Da onde está surgindo essa luz vermelha? Essa luz vermelha está surgindo justamente desse fenômeno que é chamado de fluorescência. Por quê? Eu tenho porfirina, essas moléculas diluídas nessa solução, elas recebem a luz verde, absorvem os fótons, vão para o estado excitado, decaem para o estado fundamental, emitem uma luz que é justamente na região do vermelho alaranjado, mais ou menos ali 630 nanômetros. Aqui por cima não está muito claro, mas também a gente vê esse mesmo fenômeno. E a hora que eu desligo essa luz verde, na verdade, some com a luz verde, é lógico, mas também some a luz vermelha. E o que é interessante desse fenômeno? O que a gente usa para diagnóstico? A emissão, tanto a absorção, a gente viu aquele gráfico da absorção da hemoglobina, que até a mesma molécula, se ela está ligada ao oxigênio ou não, muda a absorção, né? Então, tanto esse fenômeno de absorção, ele tem uma característica específica daquela molécula, como esse decaimento do estado excitado para o estado fundamental e a emissão desse fóton, também vai ter um espectro que a gente chama que é característico daquela molécula. Ou seja, se eu não soubesse que tinha a porfirina naquela cubeta, mas eu coletasse aquela luz alaranjada, verificasse como que é o comportamento daquela fluorescência, eu buscaria nos livros ali, que tem os espectros de diversas moléculas, eu conseguiria falar que tem lá dentro porfirina. Tá? Porque isso aqui é bem característico e dependendo do quê? Da estrutura química da molécula. Tá? Então é uma assinatura da fluorescência. Então nenhuma outra molécula vai ter uma emissão desse jeito, só aquele tipo de porfirina. Então a gente pode utilizar essa técnica de detecção via interação da luz para identificar aquela molécula presente naquela solução. Então a ideia é, será que a gente consegue fazer isso então para o diagnóstico do câncer? Né? O que acontece, o que torna um pouquinho não, bem mais complexo, é que o tecido é composto por diversas moléculas, tem toda uma estrutura ali tridimensional e dentre essas moléculas tem várias que fluorescem, como também eu posso ter moléculas nesse caminho óptico todo que começam a absorver a fluorescência. Ou seja, eu não vou conseguir detectar naquela superfície. Mas a tentativa toda é o quê? Será que se eu jogar então uma luz e excitar esse tecido aqui biológico, coletar a fluorescência que está vindo proveniente dele e fizer uma comparação, eu vou conseguir ter um diagnóstico não invasivo do câncer? Então a gente trabalha tanto com uma parte de imagem como com aquele sisteminha com fio. Só que o que acontece? Essa informação que a gente tem, ela vai ser o quê? Muito superficial. Porque eu não consigo jogar uma luz aqui, coletar uma informação de um tecido alterado que está muito profundo, longe daquela superfície. Né? Por quê? O oxímetro ainda você tem espessura e é luz vermelha, que vocês viram, espalhou bastante. Mas na região que a gente usa, que precisa excitar a fluorescência, que é essa região violeta, eu tenho pouca penetração no tecido, porque a grande maioria das moléculas absorvem. E eu preciso que elas absorvam para poder emitir a fluorescência. Mas, por outro lado, eu não consigo avaliar em profundidade esse tecido. Tá? Mas, de qualquer forma, os cânceres, os carcinomas, todos eles, o desenvolvimento deles, o que é só um desenho esquemático de como estariam as células em função do desenvolvimento do câncer, ela ocorre em espessuras que, na fase inicial, ela é bem pequena. Então, o que a gente consegue, pelo menos nessas profundidades, que é em torno aí de 300, 500 micrômetros, ou seja, de milímetro, a gente consegue sim ter esse tipo de informação. Se for o câncer que está lá embaixo, ou seja, se eu quero avaliar via pele um tumor
que esteja na camada muscular, aí a gente não consegue. Tá? Aí precisa utilizar outras radiações, né? Utilizar uma ressonância, ultrassom, que são radiações que você consegue penetrar, mas você precisa ir outros tipos, né, de radiação eletromagnética, aí sim você consegue avaliar. Então a gente monta sisteminhas que são basicamente o quê? Eu tenho uma luz de excitação, uma fibra que leva essa luz, vai excitar a fluorescência, eu preciso coletar o retorno dessa luz. Isso é analisado num equipamento que é chamado espectrofotômetro, que gera aquele gráfico lá que eu tenho o quê? Intensidade de luz, em que região de comprimento de onda ela está sendo emitida. Então, só para mostrar, lembra de instrumentação, a gente precisa ter uma instrumentação que eu possa levar para o hospital, que eu possa levar para o consultório. O primeiro protótipo nosso não era tão portátil assim, né? Era grandão, mas depois os testes foram mostrando que os resultados eram favoráveis, aí hoje a gente tem um sisteminha que já está numa maletinha que a gente pode levar para as clínicas médicas, né? Então, daí o que a gente tem? Só que são só exemplos, né? Então, dessa fluorescência e o comparativo, né? As linhas pretas aqui é sempre o tecido normal, ou seja, do paciente numa região que não tem câncer, né? Aqui na região da língua. E aqui, se a gente comparar, né? Tanto a linha vermelha, então, é no centro da lesão do câncer, né? E a outra linha azul é na borda. Então, eu tenho uma diminuição grande da fluorescência emitida pelo tumor, né? Mas se eu pegar uma outra região ainda na boca, que é o assoalho da boca, ali debaixo da língua, né, a gente tem aqui o normal, é esse padrão preto, o azul é a borda e o vermelho é o câncer de boca, né, no caso específico aqui do assoalho, a gente tem diferença. Então, se a gente montar um banco de dados disso aqui, a gente pode posteriormente avaliar o paciente e mais ou menos olhar se segue um padrão mais próximo do que é o normal ou mais próximo do que é o câncer. Lembrando daquela foto de uma lesão grande, a gente pode ajudar o dentista a escolher a área de biópsia. Porque isso aqui a gente tira em 2 segundos, cada linha dessa, cada espectro. Então a gente pode pontuar toda aquela lesão grande, onde tiver um espectro que é mais estranho, é ali que a gente vai tirar a biópsia. Ela não substitui o diagnóstico que chama padrão ouro, que é a histopatologia. Mas ele pode ajudar ao dentista, ao médico, fazer um diagnóstico na cadeira, ou seja, clínico, de uma maneira mais precisa. Tá? Então, isso a gente fez vários pacientes, com esse nosso processamento, a gente dá notas para aquele espectro, quantifica uma série de características. A gente acertou em 85% do espectro falava que era câncer e o que o padrão ouro falava que era câncer. Isso aqui é um corte daquele tecido olhando na microscopia, que é o que o patologista verifica. Ou seja, então a gente consegue acertar aí em 85% dos casos quando é câncer, fazendo essa medida com uma resposta em tempo real. Mas qual que é a limitação dessa técnica? É uma fibra e eu preciso pontuar várias áreas. Então daí a gente pensou, vamos fazer algo que a gente tem uma avaliação macroscópica daquele tecido, que ajude até o dentista a olhar margens da lesão e assim por diante. Tá? Então aqui, só para mostrar, estou no fundo da língua, isso aqui é a parte de cima da língua, o dorso. Essa área mais posterior, esse aqui é o último dente desse paciente. Não vou perguntar aqui onde está a lesão, porque não tem dentista, né? Mas tem uma areazinha aqui mais esbranquiçada, que vocês imaginam como é difícil para o dentista achar essa lesão no paciente na cadeira do consultório, né? Com uma iluminação. Aqui a gente já tem o quê? Um aumento dessa área toda. Então, aqui só para mostrar, então a gente utilizou a fluorescência, então a gente iluminou o tecido com cores diferentes, né? E aí, aqui a gente tem as imagens do outro lado da língua do paciente, ou seja, eu tenho a fluorescência normal, como que ela é. Aqui tá meio difícil, porque acho que ele não está muito claro. Se apagar tudo, será que vocês vão dormir?
a gente vê que a região da lesão é aquela área e ela se torna mais escurecida. Lembra que o esteto tem menos intensidade e a gente vê na imagem a mesma coisa. Como tem outras regiões que não estavam muito evidente na luz branca. E isso a gente fez aí para pacientes, aqui é uma região aqui perto do lábio, mesma coisa a luz branca, é essa informação que a gente tem, a fluorescência parece que a lesão ainda é maior do que o que a gente vê na luz branca. E o que é interessante de imagem digital, a gente pode ensinar ao computador a quantificar a fluorescência, né? E nos dá notas, né? De maneira que não precisa só no olhômetro a gente fazer essa distinção, a gente pode até quantificar. Só que essa é a da boca, a mesma coisa, a hora onde está a lesão, isso aqui é uma região normal. Então na fluorescência a gente tem uma caracterização muito mais evidente, principalmente nessa fluorescência aqui. E aqui a diferença que é? Eu estou jogando luz de cores diferentes. Então aqui é bem ultravioleta, 350 nanômetros, aqui é 405 nanômetros e aqui é 440. Então olha como também já muda o padrão da fluorescência, lembrando que as energias são diferentes de excitação, né? Então, o que está acontecendo? Por que será que a fluorescência é menos intensa no câncer? Quando a gente joga a luz violeta num tecido normal, ela principalmente excita uma molécula, uma proteína que é chamada de colágeno, que é o que causa a sustentação dos nossos tecidos, né? Seja na mucosa da boca ou da pele. E esse colágeno emite essa fluorescência esverdeada e é bastante intensa. No câncer, conforme vai ter evolução, essas células que estão aqui na superfície começam a invadir o tecido e acabam atingindo as proteínas do colágeno. Quando a gente tem essa invasão, que daí é até então, o estabelecimento do câncer, é quando se dá essa invasão, a fluorescência do colágeno, que era intensa, ela começa a ser minimizada, porque aquela proteína está sendo danificada. Tá? Então, essa é a grande justificativa porque a gente tem aquelas áreas mais escuras. E como eu falei para vocês, se a gente pegar aquela imagem, ensinar o computador a quantificar, a gente pode achar então, quão menos fluorescente está aquela região. E a outra coisa que a gente verifica, tem um pouquinho mais de fluorescência na região do vermelho do que comparado com esse normal. A gente pode dar notas e fazer um limite para a classificação daquelas imagens, o que seria câncer ou uma displasia, separando do normal. E aí quando a gente fala para o computador, faz todo esse processamento, quantifica, eu posso gerar o que a gente chama de um mapa de probabilidade, e isso aqui é só uma foto com cores falsas que eu joguei, toda aquela análise da imagem de fluorescência, né, aqui. E a gente, depois desse processamento, coloca essa foto sobre a luz branca convencional, e nesse mapa o que a gente tem? Temos, se varia entre 50% a 100% daquilo que poderia ser um câncer, a gente pode ajudar o médico na hora de fazer uma ressecção daquele tumor, até que área precisa estender aquela cirurgia. Quando a gente compara, né, a patologia desse nosso mapa de probabilidade, a gente teve uma grande concordância com a maior taxa aqui, quando é 100%, era realmente câncer, né? Quando não foi pintado, deu um tecido que é normal, e quando estava meio, mais ou menos 50%, 60%, deu uma área de displasia, que é uma alteração que é pré-câncer. Tá? Então, a gente, nesse caso, teve ali concordâncias com a patologia bem altas, ali acima de 94%. Então, se torna uma técnica que a gente fala é bastante robusta para o diagnóstico. Só que só o mesmo mapa nos outros casos, né? E aí, por exemplo, aqui é até difícil ver meio na luz branca, isso aqui se torna muito mais evidente. E aqui não pintou nada porque era realmente o lado do meu colega, a gente só faz o teste que a gente fala, o teste negativo, né? Porque se aqui pintasse alguma coisa, estava errada a nossa metodologia, porque aqui, né, no lado aqui inferior do meu colega não tinha nenhum câncer.